Olá, pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor Irineu. Vamos dar início a uma nova série de vídeos e essa série vai tratar sobre geometria espacial. Nessa primeira aula, nós iremos falar sobre poliedros. Tranquilo? Vamos lá. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais com diversas formas que lembram figuras planas conhecidas, como triângulos, quadriláteros e outros. Muitos objetos reais possuem sua forma baseada em sólidos geométricos. Por exemplo, um forno de micro-ondas, ele tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Uma lata de atum, por exemplo, tem o formato de um cilindro. Um globo terrestre, evidentemente, tem o formato de uma esfera. Uma casquinha de sorvete, ela tem o formato de um cone. Então, você observa que muitos objetos que estão ao nosso redor, eles têm formatos baseados em figuras, né, planas que nós já conhecemos. Tranquilo? A classificação dos sólidos geométricos, ela se dá em dois grandes grupos. Embora eles apresentem diversas formas, a gente pode classificar em dois grandes grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos, como triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. A palavra poliedro, ela vem do grego, onde poli significa vários e edro significa face. Por exemplo, nós temos aí um paralelepípedo, que é um poliedro formado por figuras quadriláteras, né? Apenas faces quadriláteras. Um cubo também tem as faces todas quadriláteras, especificamente aí são todos quadrados, ok? Nós temos aí um prisma hexagonal, que tem uma face superior e a face inferior hexágono, e nas faces laterais quadriláteros. Nós temos uma pirâmide triangular, cujas faces são todos triângulos. E aí um poliedro genérico, né, que tem faces quadrangulares e faces hexagonais. Ok, pessoal? Os corpos redondos, por sua vez, são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, ou seja, não plana. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos o cilindro, temos também o cone, nós temos a esfera, todos esses são corpos redondos, né? E temos também um tronco de cone de bases paralelas. Então, todas essas figuras aí, todos esses sólidos são corpos redondos. Em um primeiro momento, pessoal, nós vamos estudar os poliedros. Depois a gente vai estudar os corpos redondos. Tranquilo? Então vamos aos poliedros. Para a definição de poliedro, a gente tem que falar primeiro sobre o que é uma superfície poliédrica fechada. Todo poliedro ele apresenta uma superfície chamada superfície poliédrica fechada. Ela é composta por um número finito, que é maior ou igual a 4, de superfícies poligonais planas, de modo que cada lado de uma dessas superfícies coincida com apenas um lado da outra. Por exemplo, uma caixa de sapatos com a tampa é uma superfície poliédrica fechada. Sem a tampa, ela não é uma superfície poliédrica fechada. Vamos ver aqui, por exemplo. Essa figura, ela representa uma superfície poliédrica fechada, seria, no nosso exemplo aqui, a caixa com a tampa, essa parte superior aqui, ó. E no outro exemplo, nós temos uma superfície poliédrica que não é fechada. Veja que essa parte de cima aqui ela não tem. Então, seria a caixa sem a tampa. Então, representa uma superfície que não é fechada. Tranquilo? Os elementos de um poliedro. Todo poliedro, pessoal, ele apresenta os seguintes elementos. As faces, que são os polígonos que formam a superfície do poliedro. São os triângulos, os quadriláteros, os pentágonos, etc. As arestas, que são os lados dos polígonos que constituem as faces do poliedro. Cada aresta ela é um segmento de reta determinado pela interseção de duas faces. Ou seja, num poliedro, cada aresta ela liga duas faces. E os vértices? Os vértices são as extremidades das arestas. Cada vértice é a interseção de 3 ou mais arestas. Então, vamos ver aqui um poliedro que tem várias faces, no caso aqui, no formato de pentágonos. Então, cada um desses pentágonos representa uma face,
A aresta é o lado do pentágono. Veja que cada aresta ela liga duas faces. E nós temos o vértice, que é o ponto de encontro entre as arestas. Então, ele liga de 3 ou mais arestas. No caso aqui desse polígono, desse poliedro, especificamente, ele está ligando 3 arestas. Ok? Um outro exemplo aqui, nós temos a face, no caso triangular, e nós temos aqui a aresta, que é o lado do triângulo, e o vértice, que é o ponto de encontro das arestas. No caso aqui específico, ele está ligando 4 arestas. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. Poliedro convexo e poliedro não convexo. Um polígono, ele é convexo quando o segmento de reta que liga dois de seus pontos está sempre contido nele. Então, vejamos aqui um polígono convexo. Observe que eu estou ligando aqui o ponto R ao ponto S e esse segmento ele está totalmente dentro do polígono. Então, isso aqui é um polígono convexo. Então, qualquer segmento que ligue dois pontos desse polígono aqui, ele vai estar totalmente dentro do polígono. Então, esse polígono ele é dito um polígono convexo. Agora, nesse segundo exemplo, você observa que o segmento que liga os pontos S e T desse polígono, ele passa por fora do polígono. Então, a gente diz que esse polígono ele não é convexo. Usando esse mesmo raciocínio, nós podemos dizer que um poliedro ele é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces, ela intersecta suas faces em, no máximo, 2 pontos. Então, no primeiro caso aqui, nós temos que essa reta R, ela corta o poliedro. Veja que os pontos R e S são ligados por um segmento que está totalmente dentro do poliedro. Do mesmo jeito, nessa outra figura, o segmento que liga os pontos R e S está totalmente dentro do poliedro. Então, qualquer segmento de reta que ligue dois pontos desse poliedro vai estar totalmente dentro dele. Por isso a gente chama de poliedro convexo. Já nesse outro exemplo, nós temos poliedros não convexos. Observe que eu tenho aqui o ponto S e o ponto T, que são do poliedro. Se eu ligar esses dois pontos por meio do segmento de reta, esse segmento passa por fora do poliedro. Então, esse poliedro ele não é convexo. Do mesmo jeito, esse outro poliedro aqui, se eu ligar o ponto S ao ponto T, que são pontos do poliedro, esse segmento passa por fora do poliedro. Então, esse poliedro ele também não é convexo. Tranquilo? Aqui nós vamos estudar os poliedros convexos. Então, esses são os objetos de estudo que nós iremos adotar aqui. Beleza, pessoal? Vamos aqui aplicar alguns exercícios para a gente reforçar o que foi visto até agora. Analise o poliedro da figura ao lado e responda. Qual é o número de faces, de arestas e de vértices? Então, nós temos aqui um poliedro, onde nós temos esses pontos marcados aqui, A, B, C, D, E. Observe que ele tem faces triangulares aqui, lateralmente, e a base dele é uma face quadrangular. Então, nós temos aqui 4 faces triangulares e uma face quadrangular, ou seja, ele tem 5 faces. Qual é o número de arestas? Então, observe aqui, eu tenho a aresta AB, ó, aqui a aresta BC, a aresta AC, aqui são 3 arestas, aí aqui eu tenho 4, 5 arestas, 6, 7, 8 arestas. Beleza, pessoal? E quantos vértices? Nós temos aqui, cada um desses pontos é um vértice. Ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E são vértices, então nós temos aqui 5 vértices. Então, esse poliedro, ele possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Qual é a forma de cada face? Ora, nós vimos que nós temos aqui 4 faces que são triangulares e uma face que é um quadrilátero. Então, nós temos 4 faces triangulares e uma face quadrangular. O vértice C é comum a quantas arestas? Então, o vértice C, que é esse aqui, ó, ele é comum a 1, 2, 3 arestas. Ok? E o vértice A é comum a quantas arestas? O vértice A que é comum a 1, 2, 3, 4 arestas. Ok? Tranquilo, pessoal. Bastante simples, né? Você identificar as faces, as arestas e os vértices de um poliedro.
No exercício de número 2, ele pede para a gente classificar cada um dos poliedros em convexo ou não convexo. Então, o poliedro ele é convexo quando qualquer segmento que ligue dois pontos dele está totalmente dentro do poliedro. No caso aqui do poliedro do item A, que é um cubo, ele é um poliedro convexo, evidentemente. Aqui no item B, esse poliedro ele não é convexo. Observe que eu posso traçar, por exemplo, um segmento que ligue esse ponto aqui a esse e vai passar por fora do poliedro, então ele é um poliedro não convexo. No item C, nós temos esse poliedro que tem essa parte vazada aqui dentro, né, que é oca. Então, se eu ligar um ponto atravessando esse poliedro, vai passar por essa parte oca, que é fora do poliedro. Ele é um poliedro não convexo. E aqui nós temos esse poliedro, que evidentemente é um poliedro convexo. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as informações iniciais que nós temos sobre poliedros. Na próxima aula, nós iremos falar sobre a relação de Euler, que é uma relação que liga o número de vértices, de arestas e de faces de um poliedro. Espero que vocês tenham apreciado essa aula e a gente se encontra na próxima. Um grande abraço e até lá.